Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério, mas não vamos parar por aqui, hein, bora chegar aos 500 mil inscritos, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes, e agora... bora lá! The New Gate, um aclamado MMORPG de nova geração, onde uma tecnologia nunca antes vista proporciona aos jogadores explorar um vasto mundo como se fosse real. Ao escolher entre as raças humano, elfo, fera, dragonir, pixie, anão ou lorde, os players poderão se juntar aos amigos numa aventura, onde você pode derrotar poderosas criaturas, acumular fortuna sem fim através do comércio, ou se tornar um ferreiro e criar armas lendárias. Seja o que for, tudo que você imaginar estará ao alcance de New Gate, um MMORPG disponível no mundo todo. Porém, apesar da promessa tentadora, certo dia o The New Gate se tornou um jogo literalmente mortal, e desde então não é possível sair do jogo, e morrer lá dentro era morrer de verdade no mundo real. Shin, o jogador mais poderoso desse RPG, conseguia garantir sua sobrevivência através da sua vasta habilidade, na esperança de um dia dar um fim nesse game macabro. Acompanhado pelo seu grupo de mais 3 jogadores, Shin explora os 4 cantos desse mundo virtual e enfrenta chefões cada vez mais perigosos, e dispostos a acabar com a vida dos humanos presos nesse lugar. Em um desses dias de aventura, Shin se deparou com Origem, o guardião do portão, e mesmo depois de cortar as asas do monstro, ele se recuperou completamente. Se concentrando em não permitir essa regeneração, o guerreiro usa seu ataque de aço para abalar o oponente, ganhando margem para aplicar vários golpes que quase garantiram a vitória. Porém, Origem continua se curando. Logo, o humano usa a dança da lâmina do luar para tornar sua espada uma fonte de poder inigualável. Então ele acerta a criatura uma última vez e derrota Origem, o guardião do portão. Com a vitória, Shen conquistou os títulos Quebrador de Limites, o Realizador e o Libertador, além de ganhar a chance de deslogar do jogo. Verificando sua lista de amizades, ele vê que todos os seus amigos estavam finalmente saindo do jogo 1 a 1, até que ele sobra por último e dá adeus ao New Gate, mas na hora que ele ia sair do jogo, um portão se abre na frente dele, jogando o garoto em um lugar desconhecido. Ao tocar uma pétala, ele nota que esse lugar parece real demais para ser virtual, mesmo com o avanço da tecnologia VR. Olhando seus atributos, ele descobre que todos estão acima de 2000, mesmo que o limite seja de 999. Ainda assim, ele não via a hora de ir embora, porém o botão de deslogar tinha sumido do menu. Ao ver se seus amigos tiveram que voltar, o garoto nota que nem conexão com a internet ele tinha, portanto aquele mundo era de fato real. Diante disso, o rapaz dá uma breve surtada, mas logo se recompõe para resolver a situação. A primeira atitude do Shin é usar seu item que leva ele onde sua base ficou registrada, e ao seguir o caminho indicado pelo pássaro mágico, ele encontra muralhas de uma cidade que nunca tinha visto. Ainda assim, ele consegue encontrar sua casa depois de um longo tempo, e lá tinha uma elfa em apuros porque alguns capangas estavam atrás da mestra dela. Para arrancar informações, eles levam a elfa embora, porém um porco selvagem gigante surge do meio da floresta e coloca os homens para correr. Quando a fera ia acabar com a elfa, Shin destrói a criatura e nota com isso que ele é capaz de ajustar o poder das magias que quer usar, e aparentemente o peso do ataque físico volta para ele. Mais tarde, a elfa agradece por ter sido salva e se apresenta como Tierra Lucien. Sua mestra, a quem aqueles homens estavam atrás, se chama Shkeni Raizar e é subgerente do Santuário da Lua. Logo, Shin se lembra dessa elfa com cabelo prateado até a cintura, porque é uma das componentes do seu antigo grupo. Após refletir que o Santuário da Lua está presente nesse mundo, Shin pergunta onde Shni poderia estar, porém a serva não está disposta a revelar a localização da mestra, uma vez que mal conhece o homem que está diante dela. Porém, como é responsável por cuidar da loja e entregar recados para a mestra, Tierra permite que Shin entregue um desses recados para Shni, e cada um deles custa 1000 jules. No entanto, o rapaz não faz ideia de que dinheiro é esse, e ele só possui jaws em mãos. Tierra questiona se ele tirou isso de alguma caixa de itens, porque apenas poucas pessoas da realeza e anciões são capazes de usar esse tipo de caixa. Além do mais, moedas jaws têm o poder de invocar feitiços, fazendo elas valerem cerca de 100 milhões de jules. Ironicamente, Shin lembra que dentro do jogo um jaw é tipo ter um centavo. Curiosa, Tierra pergunta quem é o rapaz e ele responde ser apenas um aventureiro, e que segundo as configurações dizem, sua raça é humano superior. Tierra responde que os humanos superiores foram extintos, restando apenas os comuns. Segundo ela ficou sabendo, apenas 6 humanos superiores existiram, e eles estão desaparecidos desde o dia do declínio da glória, há 500 anos atrás, um evento histórico que causou desaparecimento em massa de inúmeros seres. Nessa hora, Shin se lembra que depois de derrotar a Origem, os nomes da sua lista de jogadores iam sumindo,
E se o número daquela escala tiver sumido, então esse é um grande incidente. Ligando os pontos, o guerreiro descobre que esse mundo é aquele mundo após passar 500 anos. Depois disso, Shin oferece uma moeda Jaws para a garota como sinal de amizade, e a Elfa admira o design maravilhoso dessa moeda que tanto queria, enquanto Shin acaba analisando o design maravilhoso de outras coisas que interessam a ele. Então ele comenta que uma moeda dessa pode ser útil para a Elfa, já que essa raça usa bastante magia. Tiera descobre que sua mestra mudou sua aparência com magia ilusória, porque elfos de cabelo preto são símbolos de má sorte. Essa cor de cabelo é famosa por atrair tragédias, como os homens que atacaram ela momentos atrás. Por causa desse azar, Tiera foi expulsa da sua aldeia, até que Shni resgatou ela. Então, a mestra colocou uma barreira mística em volta dessa loja, fazendo Tiera viver em segurança pelos últimos 100 anos. Ao perguntar para ela sobre isso, Shin descobre que antes da maldição, o cabelo da garota era prata. Portanto, ele lembra que já ouviu falar de um feitiço chamado Presente Amaldiçoado. Para sorte da elfa, Shin possui a habilidade de purificar. Porém, mesmo que o feitiço tenha dado certo, nada mudou na aparência da garota, a não ser uma mecha de cabelo prateado. Diante disso, Tiera fica extremamente feliz porque ela amou ver seu cabelo original depois de 100 anos. Em seguida, Shin chama a elfa para atravessar a barreira mística e promete eliminar qualquer ameaça que venha a surgir. Assim, ela finalmente consegue ultrapassar aquele limite e caminhar livremente floresta dentro, até que ela alcança a linda vista de um campo e chora diante da imensidão do céu. De volta ao Santuário da Lua, Shin anuncia que vai visitar a próxima cidade em busca dos seus companheiros perdidos, uma vez que a cidade vizinha é o reino de Beir-Elite. Tiera entrega uma carta de recomendação que vai fazer Shin passar direto pela fila de inspeção que tem por lá. Antes da partida do humano superior, a elfa promete avisar quando a Shni voltar, e depois que atravessa a enorme fila de inspeção, ele vê que aquela carta realmente é muito útil. Andando pelas ruas do reino conhecido como Bei, Shin é levado até a guilda de aventureiros, um excelente lugar para começar a reunir informações. Lá dentro, ele pede para se inscrever como aventureiro, e a atendente pede para ele subir a escada à esquerda e seguir até o balcão. Ao fazer exatamente isso, Shin se depara com uma atendente idêntica à outra, então descobre que a moça do andar de baixo é a irmã gêmea mais velha dessa, e o nome dela é Celica. Essa garota de agora se chama Cílica. Logo ela informa que Shin deve pagar a taxa inicial e preencher a papelada. Infelizmente, o cartão da guilda só vai ficar pronto no dia seguinte, portanto o guerreiro usa o tempo analisando a sua volta e notando que existem na guilda muitas armas de ferro e cobre. Por isso a qualidade geral do jogo era melhor antes. Nesse instante, Celica chega para servir o prato que o mais novo aventureiro pediu, mas ao colocar a comida na boca, ele comenta que é difícil comer com alguém olhando diretamente para sua cara. Porém, a garota estava ali para conferir se a carta de recomendação do Santuário da Lua era realmente autêntica. Shin não se incomoda de passar por essa inspeção, mas adoraria terminar de comer antes de ir, até para evitar de encontrar o mestre da guilda logo de cara. No entanto, parece que o mestre estava logo atrás do rapaz, e era o cara que estava diante dele no primeiro balcão da guilda. Sendo assim, o homem se apresenta como Barlux Ren, e indo direto ao assunto, ele pede pro Shin mostrar a carta de recomendação que ganhou. Para conferir se é de fato original, Barlux coloca uma carta autêntica do lado dela, e como as duas brilharam, a do aventureiro não é falsa. Logo Shin avisa que foi a Tiera que deu a carta para ele, então o mestre da guilda explica algumas instruções que a elfa deveria ter passado ao entregar esse item. Barlux explica que com essa carta é possível entrar em quase qualquer país sem ter que passar pela inspeção, é aceita em todas as guildas, e no caso desse reino, ela permite marcar uma audiência com o rei. Para ter em mãos um item tão valioso, muitos roubam até matam para atingir seus objetivos maléficos, portanto Shin deve garantir ao mestre que pode proteger essa carta, caso contrário, ela terá que ser destruída nesse exato momento. Shin promete cuidar do presente dado pela Tiera para honrar o nome da elfa. Dito isso, Barlux Ren se levanta para cumprimentar o jovem e afirma ter grandes expectativas nele, mas antes de ir embora, Shin precisa ter suas habilidades testadas ali mesmo. No fim do dia, o guerreiro está exausto por causa de tanta correria, então ele planeja aumentar seu rank assim que receber o cartão da guilda. No dia seguinte, ele acorda exatamente de onde estava, por isso percebe que realmente não estava num pesadelo. Retornando para a guilda, Shin agradece Celica pela indicação de pousada, e a garota repara nas roupas novas do garoto. Ele diz que com elas fica mais livre para se mover, porém ele sabe que um aventureiro de nível inferior não deve andar com aquele equipamento chamativo de antes. Então a atendente entrega o cartão para o aventureiro e avisa que existem 9 ranks de aventureiro, SS, S e de A até G. Conclui trabalhos dá pontos para subir de rank, e os aventureiros podem aceitar trabalhos até 2 ranks superiores ao dele. Logo Shin diz que vai fazer uma missão de colher gramas Hilks, um famoso ingrediente de poção, por isso se despede e vai embora. Conforme o garoto se afastava, Celica observa que ele não
não parece muito imponente, mesmo que o Barlux tenha reconhecido ele por sua habilidade. Algum tempo depois, Shin já tá há 3 horas procurando pela grama Ryuki, até que identifica um monstro se movendo de forma estranha no radar. Em busca do monstro, Shin avista um Skullface Jack, um monstro de nível 359. Ao ver uma carruagem destruída por perto, o aventureiro nota que a movimentação estranha da criatura era porque ela estava lutando. Se lembrando dos aventureiros na guilda falando sobre um Skullface Jack fazendo várias vítimas nas redondezas, Shin resolve acabar de uma vez por todas com o monstro, porém a força e velocidade do oponente indicam que esse não será um desafio fácil. Curiosamente, a criatura era um morto-vivo carregando uma espada de elemento luz, e Shin nunca tinha visto isso antes. Ao atacar de novo, o humano não consegue causar grandes danos no inimigo, e sua espada não deve aguentar muito mais golpes. Por isso, Shin decide testar sua habilidade e desativar limite, para logo em seguida investir contra o Skullface Jack e destruir seu coração. No entanto, o garoto lamenta que a espada do esqueleto saiu voando e ele não pôde pegar, mas pelo menos ficou uma pedra preciosa de loot. Com ela em mãos, Shin passa a acreditar que esse mundo real é muito mais divertido do que ele imaginava, enquanto a espada rodopia até atravessar a janela de uma mulher chamada Rione. Após inspecionar a espada, os soldados perguntam o que fazer com ela, então a líder pede a vinda de um avaliador para determinar a composição da arma e descobrir quem jogou ela para dentro do castelo. Falando sozinha, Rione tem certeza que essa espada pertence a alguém muito poderoso. Ao retornar à cidade, Shin vê aventureiros seriamente feridos, então questiona para um soldado o que aconteceu. O homem explica que todos foram vítimas do Skullface na Floresta do Norte, e que apenas 4 dos 12 enviados sobreviveram. Na hora, Shin lembra dos cadáveres que encontrou naquele local. Além disso, o homem fala sobre uma espada que foi vista voando pela floresta até colidir com o castelo. Então ele pergunta ao Shin se ele sabe de alguma coisa, mas ele finge que não. Dito isso, o homem informa que está investigando o caso e pede informações ao aventureiro caso ele descubra algo. De volta à guilda, Shin se apresenta para Celica para fazer um relatório. Com a ameaça do Skullface Jack, foi emitido um pedido de extermínio de alta prioridade para caçar esse monstro. Então Shin mostra a pedra preciosa que coletou do esqueleto após derrotar ele. Celica fica de queixo caído e não consegue acreditar que aquele cara sozinho executou um monstro bizarro daquele. E apesar de pedir para a garota se acalmar, Shin acaba gostando dessa postura firme e assustadora da moça. Nesse instante, uma elfa chamada Els se aproxima da conversa, então Celica conta para colegas de trabalho que esse cara ali derrotou o Skullface Jack. Shin alega que não pode provar porque não trouxe o equipamento do monstro, já que não era lá grande coisa. Por outro lado, Els lembra que um equipamento Jack só pode ser adquirido por alguém rank B ou com uma pequena fortuna, por isso acha estranho um aventureiro novato meter essa. De toda forma, o jeito é examinar a pedra preciosa para ver se tem a mana do esqueleto. Segundo Els, esse tipo de monstro surge quando rancores ou apegos dos mortos se fundem com mana, e como a Floresta do Norte é muito perigosa, muitos perdem a vida por lá. Ainda assim, a mana daquela região é fraca, por isso não deveria criar monstros tão fortes. Dito isso, Shin acha estranho uma criatura nível 359 ter surgido nessa área, então as mulheres entram em estado de alerta diante da dimensão dessa ameaça rondando o reino. Sendo assim, Celica pega a pedra preciosa para determinar a força do monstro, enquanto Els tem certeza que só um rank A poderia derrotar um inimigo desse calibre. Diante disso, Shin pede pra Elfa manter isso em segredo, porque a última coisa que ele quer é chamar a atenção. Depois disso, Shin dá uma parada para comer alguma coisa, então Celica, a irmã gêmea da Celica, acompanha o garoto até uma mesa vazia, e quando serve a bebida pedida, ela pergunta se tem problema em dividir a mesa com alguém. De repente, uma figura sombria atravessa a guilda, atraindo todos os olhares para si e causando o espanto dos aventureiros presentes. Esse indivíduo carregava a lança mágica Venom, uma arma lendária capaz de rivalizar com armas mitológicas. Logo ele senta e se apresenta como Wilhelm Aves, e Shin vê que ele é um lanceiro nível 188. Aves comenta que o garoto tem um bom equipamento, apesar de ser um novato. Então Shin justifica que veio do interior e não conhece os hábitos da cidade grande. Dito isso, Aves entende porque o jovem não se assustou com seu nome. Afinal, ele é chamado de vampiro porque caça muitos mortos-vivos. Shin achava que esse apelido era por conta da palidez do lanceiro, e esse comentário faz todos da guilda questionarem a sanidade do novato. Aves acha graça da estranheza do garoto, e logo revela que o apelido se deve à habilidade de drenagem da lança, que consome a força vital da vítima e a transfere pro usuário. Nesse momento, Celica chega para servir os dois pratos, e os dois guerreiros concordam que comer é melhor que falar. Depois do almoço, Shin coloca os pés numa biblioteca depois de muito tempo, então passa a tarde lendo sobre a história do reino de Beit Lich, que foi fundado há 511 anos. Segundo ele se recorda, Tiera disse que o declínio da glória aconteceu 500 anos atrás, um evento onde várias pessoas desapareceram. Shin acha que o fato dos jogadores sumirem quando saem do jogo pode ser a causa dessa confusão,
confusão, até que ele encontra um livro com as raças desse mundo e nota que são as mesmas do jogo. Enquanto isso, Barlux lidera uma reunião sobre a morte do Skullface Jack. Um cavaleiro questiona o fato do executor não ter pego o equipamento do monstro. Então Aus explica que aquele aventureiro não viu nada demais nas armas. Um velho comenta que geralmente aqueles que recebem a carta de recomendação não são normais, e Barlux contesta, já que também recebeu. De qualquer forma, a avaliação da pedra confirmou o nível 359 do Skullface, o que eleva ele ao nível King. Portanto, é preocupante pensar que podem ter monstros desse cacife na Floresta do Norte. Por isso, o cavaleiro gostaria de saber mais sobre o equipamento que o Skullface carregava e sobre quem derrotou ele. Barlux lembra que o executor gostaria de se manter em sigilo, mas quanto às armas do esqueleto, o cavaleiro menciona que a espada que voou para dentro do castelo apareceu no mesmo dia em que o Skullface foi derrotado. A lâmina da espada tem cerca de 2 metros de comprimento, feito de uma liga de aço mágico e mithril, além de ser encantada com o feitiço do elemento luz, ou seja, é uma arma comparável à espada que é o tesouro da nação de Bailey Lich, e uma vez que provavelmente é um equipamento lendário, não seria inteligente ignorar alguém que derrotou quem empunhava uma arma desse nível. Além disso tudo, existe um grande problema nessa história. Enquanto isso, Shin curte um churrasquinho de gato na praça, até que uma mocinha tigre do povo fera se aproxima. Shin oferece um espetinho pra ela e a garota pega sem cerimônia. Após comer, ela ganha confiança pra se apresentar como Millie. Então Shin também diz seu nome e questiona se a garotinha tem alguém pra levar ela pra casa. Nessa hora, ela aponta pra Wilhelm, que aparece pra um reencontro inesperado. Shin achava que era filha do lanceiro, mas ele explica que é uma das crianças do orfanato da igreja, e como a Millie é danada pra fugir, então ele vive tendo que ir atrás dela. De toda forma, Wilhelm comenta que Millie é bem tímida, por isso se surpreende por ela ter interagido com o rapaz. Falando nisso, a garota se aproxima e pede pro jovem salvar uma raposa na Floresta do Norte, e logo vai embora. Ao deitar no seu aposento, Shin questiona por que Millie pediu pra ele salvar a raposa, mas como não tem nada pra fazer até Shin aparecer, ele resolve dar uma olhada nesse caso. Falando nisso, ele tem uma forma de entrar em contato com a mestra da Tierra, por isso no dia seguinte ele vai direto pro Santuário da Lua. Ao chegar lá, ele pede pra Elfa mandar uma mensagem pra Shin, pedindo pra ela encontrar com ele caso reconheça essa espada que ele tem na mão. Tierra fica impressionada com a arma do nível arcaico, então Shin explica que o nome dela é Lua Azul e pertence a Shin, e só pode ser usada por ela ou por ele, seus criadores, além de pessoas designadas por eles dois. Apesar de parecer poderosa, Tierra acredita que essa espada iria engolir ela, caso a usasse, e Shin acha que o material da arma causa essa impressão. Afinal, ela é feita de liga de Quimera Dita, uma presa do dragão da Morte Negra, uma escama da fera revolta oceânica e uma lágrima de Elementail. Diante disso, Tierra comenta que nada mais pode assustar ela quando Shin aparece com todas essas histórias. Então Shin pede desculpas, mas ressalta que a Lua Azul é a única forma da Shin se lembrar dele. Sendo assim, Tierra aceita ajudar, por isso o aventureiro entrega uma carta mágica que vai alcançar ele, não importa onde ele esteja. Tierra deve mandar pro Shin se tiver notícias da mestra dela, bastando escrever o nome do destinatário e dizer a palavra enviar. Tierra pergunta por que o garoto não manda essa carta direto pra Shin, e ele conta que até tentou, mas que não funcionou nenhuma vez. Por causa disso, ele acaba tendo que provar pra Tierra que essas cartas funcionam. Então ele sai do santuário e a carta chega imediatamente pra Elfa, após ele mandar. A questão é que por algum motivo, essas cartas não podem ser enviadas pra Shin, talvez porque ele não conheceu ela ainda nesse mundo. Impressionada, Tierra pede algumas dessas cartas pra ela, então Shin aproveita que tem várias sobrando e dá algumas pra amiga. Como tá estudando magia, a Elfa gostaria de estudar esse item mágico, então Shin dá 3 delas pra cobrir o valor de envio que ele pediu. Após a partida do aventureiro, Tierra se questiona por que ela não envia direto pra mestra, já que conhece ela nesse mundo. Algum tempo depois, Shin chega na Floresta do Norte em busca da tal raposa, porém uma voz assustadora manda o garoto ir embora dali. Ele sabe que isso é um feitiço de barreira mágica, mas como é resistente à interferência mental, Shin não pode ser atingido por esse feitiço, apesar de que isso não deixa de ser um sinal de que algo tá por vir. Conforme avança a floresta dentro, Shin descobre uma enorme escadaria com um poleiro de pássaro no topo, e no final dela encontra um santuário. Assim que ele chega lá, a voz sombria da floresta desaparece, por isso ele crê que ali é o centro da barreira. Logo ao atravessar o poleiro de pássaro, um estranho som de estalo acontece, e assim que ele entra no santuário, vê a raposa deitada no centro de um símbolo ritualístico. Shin se aproxima e analisa que o filhote de raposa tá envenenado e amaldiçoado, portanto se apressa para evitar a morte do animal. Shin se alegra ao curar o animal, mas entra em estado de alerta ao escutar um barulho estranho. Seu radar indica a aproximação de uma horda de inimigos, que são esqueletos mortos-vivos equipados com armas. É um número bem grande de inimigos, então Shin invoca uma lança com uma mão enquanto segura a raposa com a outra. Assim que o exército inimigo avança, o aventureiro conjura o soco penetrante para destruir metade dos oponentes, e logo em seguida usa sua flor brilhante para derrotar o resto dos esqueletos. Ainda assim, seu radar identificou 2 inimigos logo à frente, que Shin não tinha visto. Então as 2 estátuas da raposa Kitsune
une se quebram e revelam 2 Invaded Golem, de nível 674. A raposa azul atacava com magias de gelo, enquanto a vermelha dominava a arte do fogo. A névoa obscura dessa parte da floresta acabou agindo como um miasma que produziu essas aberrações, e Shin não tem escolha a não ser se livrar delas. Usando as amarras das sombras, ele aprisiona os golems, mas eles liberam miasma dos seus corpos até formar uma cortina de fumaça que afeta a raposa. Logo as bestas tinham se livrado das amarras e atacavam o aventureiro, que mal conseguia enxergar os inimigos no meio dessa névoa. Porém, a raposa aponta para o círculo mágico onde ela estava, e ao correr para o centro dele, Shin descobre que a névoa não invade esse símbolo, além dele revelar a localização dos inimigos. Assim que os monstros avançam mais uma vez, Shin invoca o arco de amarras para prender eles enquanto acaba com a luta usando um ataque cataclísmico. A morte das criaturas levou a névoa embora, então a raposa pula no humano que salvou ela. Ao analisar o animal, Shin descobre que é um Elemental de nível 211, um dos monstros mais poderosos no The New Gate, mas que deveria parecer um humanoide ou uma raposa gigante, ao invés de um pequeno filhote. De toda forma, Shin aproveita para adotar a raposinha, que já tá grudada no rapaz de tão agradecida. Com um novo pet na cabeça, Shin reflete que nunca tinha visto no jogo golems afetados por miasma e um Elemental filhote, e espera que isso pode ser uma dica de como voltar para o seu mundo. Enquanto isso, Shin recebe uma carta mágica a pedido do seu mestre. Esse mestre, que tá aliviado pela raposinha não tá usando a unha ao bater na cabeça dele, analisa que nunca viu tantos Skullfaces juntos, por isso acha que deveria reportar a guilda, só que sem avisar sobre o Elemental por enquanto. Sendo assim, Shin propõe uma parceria com o bichinho, onde o humano seria seu domador e companheiro, o que manteria o nível e espécie do animal oculto, e assim os dois vão poder ficar juntos o tempo inteiro. Com a resposta empolgada da raposa, Shin presume que ela concordou, por isso recita as palavras do encanto que afirmam seu desejo em sempre caminhar com o Elemental. Então uma marca de união nasce no corpo deles. Após firmar o pacto, agora é hora de decidir um nome para o seu novo amigo, e ao sugerir Yuzuha, ele dá outros tapinhas na cabeça do rapaz como uma forma de concordar. Na sequência, o aventureiro recebe uma mensagem da Tieira contando que já enviou uma mensagem para Shin, então Shin lembrou que a elfa podia fazer isso sem problema nenhum, por isso decide voltar com Yuzuha para a guilda naquele momento. Chegando lá, ele procura alguém para atender ele, e parece que as gêmeas Celica e Silica estão disputando para ter essa honra. A mais velha argumenta que o aventureiro tá parado bem na frente dela, portanto, ela que deveria cuidar do relatório dele. Por outro lado, a mais nova responde que isso não é típico da irmã, mas resolve largar o osso e ficar fora do caminho. Enquanto isso, Shin volta a perguntar se vai rolar de fazer o relatório, então finalmente Celica faz o bendito atendimento. Depois disso, o jovem aproveita para dar uma olhada em outros trabalhos, e um deles, alguém estava procurando um sucessor de habilidade pro orfanato da igreja. Como é um serviço sem rank, o garoto ficou curioso com o que pode estar em jogo, e uma vez que já tinha o desejo de visitar a Millie no orfanato, resolve pegar o trabalho e partir. Ao chegar na igreja da Ala Oeste, Shin fica impressionado com a beleza daquele lugar, e ao ser abordado, explica para a mulher que recebeu ele que veio atrás do trabalho solicitado e também quer ver a Millie. A mulher parece desconfiada das intenções do aventureiro, mas decide confiar nele e trazer a garota do povo fera. Com a recepção carinhosa da menina ao garoto, a mulher baixa a guarda e se apresenta como Tria, freira dessa igreja, e confessa que se sente feliz por Millie ter se apegado tanto a alguém. Por falar na Millie, a garota agradece pelo Shin ter resgatado a raposa, então ele apresenta o Yuzuha para a garota do povo fera e explica que essa garotinha foi a responsável por acionar o resgate dele. Logo Tria explica que tá procurando alguma pessoa com uma habilidade em específico para ser ensinada na igreja, e por causa da natureza do serviço da freira, Shin presume que tem a ver com cura de ferimentos, mas na verdade Tria tá em busca da habilidade purificação. Apesar de ser algo raro, o aventureiro confirma que possui esse poder, mas alerta que só depende da freira para fechar negócio. A mulher acredita que o garoto vai pedir uma grana preta por causa da raridade dessa técnica, porém ele só deseja saber sobre o poder da Millie, além de querer qualquer informação que a igreja tenha adquirido. Tria hesita por um momento, já que tá lidando com um estranho, porém o aventureiro precisa descobrir mais sobre esse mundo que tá vivendo, e a igreja seria uma ótima fonte de informações. Nesse instante, Millie joga um olhar profundo pra freira e afirma que o Shin não vai trazer problemas, então a funcionária aceita a proposta, por mais que não acredite que possa ajudar tanto. Porém, Shin só gostaria de saber se Tria conhece alguém que vem pra igreja dizendo coisas que chamem a atenção dela, fora revelar a natureza do poder da Millie. Primeiramente, a mulher informa que Millie possui o título de compositora de estrelas, por possuir visões do futuro que sempre se concretizam
concretizam. Shin ressalta que pessoas mal intencionadas poderiam usar essa criança para fins malignos, mas é por isso que Tria sempre pediu para as pessoas que sabem jamais compartilharem essa informação com ninguém. Aliás, ela menciona que um aventureiro que era órfão nessa igreja, Wilhelm Aves, ajuda muito na causa, porque bota medo em quem quer que pense em trazer o mal para as crianças dali. Sendo assim, Shin aceita o trabalho. Então Tria informa que gostaria que a neta do ex-padre dali aprendesse a purificação, porque as coisas ficariam mais tranquilas se ela herdasse a igreja, e essa informação final fez Shin perceber que a situação tá complicada por ali. No pátio da igreja, as crianças se juntavam ao redor do Yuzuha para fazer um chamego na raposa, que tá tão em casa na mão da molecada que Shin não deixa de sentir uma pontada de ciúmes ao ver aquela situação. Aliás, ele questiona se Miri também não quer fazer um carinho no animalzinho, mas logo percebe que ela é pequena demais para entrar naquele bolo. Por falar em férias pequenas, Yuzuha se cansa dos carinhos e volta para a cabeça do dono, e logo em seguida Miri chama a raposa e fica com ela só pra si, declarando que era o plano desde o início, o que assusta não só o Shin, mas também a criançada que sai correndo diante dessa bizarrice que ouviram. Nesse instante, o rapaz conhece outra freira, e ela conta que infelizmente o orfanato tá pra ser fechado, porque a igreja tá sem um sacerdote no momento, e precisaria de outro pra assumir esse posto. Tria poderia ser essa pessoa, mas pra chegar nesse cargo é necessário o candidato ser capaz de emanar uma habilidade especial, como a purificação citada pela freira. Pra piorar, tem um candidato a novo sacerdote que quer se livrar do orfanato, porque não passa de um porco ganancioso, mas a Tria diz que Lácia, a neta do padre anterior, pode ter o direito de herdar a igreja caso desenvolva essa habilidade especial, o que evitaria que todo lugar caísse nas mãos daquele homem ganancioso. Miri não tem dúvidas que o Shin vai cuidar disso tudo pra elas, e a freira responde que assim como sabe onde cada sanduíche tá escondido no orfanato, Miri poderia estar certa nessa. Então Shin percebe que nem todo mundo sabe que a garota é a compositora de estrelas. Mais tarde, quando Tria chega pra chamar o aventureiro no pátio pra conhecer a neta do ex-padre, a garotada tava toda dormindo no colo do rapaz, que também não sabe como acabou ali. Logo ele se vê diante da Lácia, que ao se apresentar se enrola toda na fala. Tria ressalta que a jovem, apesar de esforçada, pode ser meio descuidada às vezes. Então Shin também diz seu nome e afirma que vai ser o responsável por ensinar a purificação pra Lácia, que confirma sua disposição com entusiasmo. Porém, antes de tudo, Shin questiona se alguém sabe onde aparece um grande número de mortos-vivos de alto nível por ali, e o Wilhelm surge quando Tria responde que eles são comuns na planície fantasma. O lanceiro, ao descobrir tudo o que tá acontecendo, questiona se por acaso as irmãs não estão confiando demais nesse estranho. Porém, Tria argumenta que Miri disse claramente que o rapaz não será um problema. Wilhelm pergunta se a garota viu alguma coisa, e ela responde que viu. Sendo assim, o lanceiro confia na visão da criança, mas avisa que em qualquer indício de traição desse aventureiro, ele vai usar sua lança para assar Shin no espeto. Miri e as irmãs reprovam o pavio curto do experiente aventureiro, que provando o ponto das mulheres, questiona sem paciência sobre essa tal de purificação. Então finalmente Shin conta que para desenvolver essa habilidade, é preciso que a pessoa derrote 200 mortos-vivos acima do nível 150, enquanto segura um item chamado Orbe de Oração Sagrada. Porém, levando em conta que o golpe final conta como uma morte, Shin vai descer a porrada em geral pra lá ser só terminar o serviço. Quanto à Orbe, ela é bem difícil de conseguir, mas felizmente o rapaz já tem uma. Escutando aquilo, Trio acha curioso o jovem dizer tantas coisas desse tipo como se fosse um passeio no parque, então ele faz questão de perguntar pra própria irmã Lácia se ela vai tancar o esquema. Como deu tela azul na coitada, Wilhelm dá um grito que faz ela voltar pra vida e concordar com tudo. Em seguida, o lanceiro avisa que vai com eles, enquanto Tria conta com sua companheira para esse propósito. Nesse meio tempo, Wilhelm Aves reflete que só pode ter uma explicação para esse novato garantir que vai exterminar uma horda de monstros de nível 150. Ao sair da reunião, o suposto novato avisa a Yuzuha que eles vão partir amanhã de manhã, enquanto Wilhelm aparece para confirmar uma coisa importante com o garoto. Ao levar o garoto para um bar, ele pergunta se Shin é um escolhido, mas ele não faz ideia do que é isso. Então, o lanceiro explica que são pessoas que renascem com habilidades e títulos que não deviam ter, assim como informações em relação a itens e monstros, mesmo que a pessoa não tenha memórias da vida antiga. Confuso, Shin reflete que já renasceu no jogo, mas não reencarnou nesse mundo como um bebê, além dos humanos superiores terem sido extintos. Porém, o Wilhelm deixa claro que sua intenção não é forçar o moleque a dizer tudo. Diante disso, Shin acha estranho as pessoas terem medo desse cara, por considerar ele até atencioso demais. Então o lanceiro explica que essa é a impressão que as pessoas têm dele, queira ele ou não, mas pra pagar de cara mal, ele afirma que só tá ajudando o orfanato porque o choro das crianças irrita ele toda vez que aquele ganancioso mexe com elas. Então Shin cospe sua bebida e ressalta que sabia que esse maluco era de fato um cara maneiro. Quando o homem se revolta pra manter a pose de vilão, Shin pede pra esperar porque recebeu uma mensagem. Era
era Tiera informando que Shinji disse que vai voltar assim que terminar o trabalho, e pede pro Shin informar caso saia de Bader Lich. Como observação final, ela pergunta o que o moleque fez pra mestra dela fazer tantas perguntas sobre ele, e depois de ler o recado, o aventureiro aperta um botão do menu que tava piscando. Wilhelm explica que o item adquirido é uma carta de recomendação do Santuário da Lua, coisa que ele também tem. No dia seguinte, o grupo chega até a Planície Fantasma, e Lácia tá visivelmente assustada pela responsabilidade que tem com a igreja. Shin entrega o orbe sagrado de oração pra ela, deixando a jovem ainda mais abobalhada ao agradecer. Conforme eles avançam pela planície, alguns mortos-vivos surgem acompanhados de Beyonds e avançam pra cima dos humanos. Shin responde com a ablução única, e ao aprisionar as feras com sua magia, ele manda a freira entrar em ação. Então ela aponta o cetro pros lobos e usa seu feitiço de cura, que causa o efeito contrário nos mortos-vivos e evapora eles. Quanto aos esqueletos, Wilhelm retira os membros deles com a habilidade Flor de Luz, para deixar eles vulneráveis para a irmã. Assim, conforme os inimigos iam chegando, os aventureiros dropavam todos no chão para ela acumular as mortes necessárias. Com o tempo, eles avançam até uma parte da Planície Fantasma, onde tinha um selo mágico criado pela guilda para afastar mortos-vivos de nível mais elevado. Então o grupo atravessa a barreira para prosseguir com a missão. Mais à frente, eles rastreiam Rap Raptors e Jump Skins nas proximidades. Então Wilhelm fica responsável pelos inimigos da frente, enquanto Shin cuida do flanco esquerdo, e o Zorra, por sua vez, deve cuidar da irmã Lácia. Logo a estratégia padrão volta a funcionar, e a freira continua colecionando mortes e subindo de nível de forma assustadora, porque a diferença de força entre ela e os monstros é muito grande. Nessa hora, Wilhelm traz pra ela um bicho tão judiado que a produção precisou censurar a imagem. Em algum lugar perto dali, depois de ficar sabendo da presença de Skullface's Jack na Planície Fantasma, Rione aproveita a espada gigante que invadiu seu quarto para exterminar a horda inimiga. Um soldado expressa sua preocupação com o outro grupo da expedição, porém uma elfa pede pra chefe deixar isso com ela. Ao chegar na equipe em apuros, todos estavam enfraquecidos e sem esperanças de derrotar um inimigo daquele patamar. Porém a elfa avança contra o Skullface e rompe o núcleo dele com uma saraivada de golpes letais. Pasmos, todos os guerreiros olham diretamente para sua salvadora, a poderosa Shni. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!